tarde, são 17 horas aqui em Paris, os títulos do jornal. Liliana Henriques. Brasil, o presidente cessante, silencioso desde a sua derrota no domingo, deveria exprimir-se ainda hoje, confirmou o ministro brasileiro da Comunicação, segundo o qual Bolsonaro não deverá contestar os resultados. Cabo Verde, movimentos cívicos de São Vicente defendem a perda de mandato do presidente da Câmara Municipal dessa ilha do Barlavento, Augusto Neves. Connosco no estúdio está Moussa Lechili na realização e de imediato as notícias. São Tomé, 102.8 FM. Abrimos com o Brasil. O presidente cessante, silencioso desde a sua derrota face a Lula no domingo, deveria exprimir-se ainda hoje, confirmou o ministro brasileiro da Comunicação, Fábio Faria, segundo o qual Bolsonaro não deverá contestar os resultados. Desde ontem, camionistas apoiantes de Bolsonaro têm estado a bloquear estradas por todo o país para protestar contra os resultados eleitorais. Em resposta, o Supremo Tribunal ordenou a desobstrução imediata das estradas. Noutro aspecto, continuam a chover as mensagens de felicitações a Lula, designadamente a partir do continente africano, com o qual o novo presidente eleito refere pretender aprofundar os laços. O primeiro-ministro cessante de São Tomé e Príncipe saudou a vitória de Lula e expressou o desejo de que as relações de cooperação e amizade entre os dois países possam conhecer um novo patamar de excelência. E, por seu turno, Tete António, chefe da diplomacia angolana, considera que as relações entre o Brasil e Angola ultrapassam os seus líderes. É preciso, eu penso que fazer uma diferença. A relação, eu tomo o exemplo do nosso país, da República de Angola, a relação entre o Brasil e Angola não é só uma relação de diplomatas ou de políticos, é mesmo uma relação de povos. Portanto, seja qual for a época da história, os nossos povos estão sempre ligados. Portanto, todos os países atravessam certas épocas de adaptação, readaptação, evolução, e nesse sentido, a África, pelo menos, sempre sentiu-se ligada ao Brasil e vai continuar a ser. Eu sei que o presidente Lula, no seu tempo, implementou certas iniciativas, incluindo no ramo da agricultura, prometeu agora continuar a prestar atenção à África no sentido da cooperação, porque, na verdade, a responsabilidade primária é mesmo dos africanos. Era o ministro das Relações Exteriores de Angola, Tete António, entrevistado por Catarina Falcão. Israel, quase 7 milhões de eleitores são chamados às urnas hoje para as quintas eleições legislativas em menos de 4 anos no país. Em jogo estão 120 assentos parlamentares. O primeiro-ministro cessante Yair Lapid é candidato à sua própria sucessão e do outro lado está Benjamin Netanyahu, que já foi primeiro-ministro entre 96 e 99 e entre 2009 e 2021. Em entrevista à RFI, o professor e jornalista Henrique Zimmermann disse que há um empate crónico entre os dois favoritos. Tudo depende do que acontecer hoje, porque se ninguém conseguir 61 deputados dos 120, e mesmo assim é uma coligação débil a que se formaria como resultado disso, vamos ver novas eleições no mês de abril do ano que vem. Ou seja, vamos ver Yair Lapid, o centrista, um ex-jornalista, continuando como primeiro-ministro até lá, e haveria novas eleições. Se Netanyahu consegue formar governo, ou consegue ter 61 e está perto disso, ou seja, os dois no fundo estão perto, porque há um empate crónico quase de 60-60, mas se Netanyahu conseguisse surpreender, e eu penso que existe uma possibilidade que isso aconteça, ele aí poderia tentar formar governo e, paralelamente ao julgamento dele, que me parece que é uma das suas primeiras prioridades, mas é um governo que seria bastante problemático na medida em que seria uma coligação com a extrema-direita, que hoje em dia se transforma nesta nova situação política no terceiro partido, provavelmente, de Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, um partido ultranacionalista que seria parte da coligação de Netanyahu, conjuntamente com os ultra-ortodoxos, ou seja, Netanyahu seria a esquerda dessa coligação, é a única que realmente está à volta dele e que lhe poderia apoiar, mas claro, tudo vai ser decidido hoje, eu acho, por umas dezenas de milhares de votos, e penso que os resultados não se vão conhecer até dentro de 24 a 48 horas, porque cada voto aqui vai contar.
Era o professor e jornalista Henrique Zimmermann, entrevistado por Elton Aguiar, que voltaremos a ouvir na segunda parte desta emissão. Em Lisboa, desde hoje e até sexta-feira decorre a 7ª edição da Web Summit, conferência anual de tecnologia, com a presença de figuras políticas, como o presidente timorense Ramos Horta, e mais de 70 mil participantes. Este ano a questão central é a cibersegurança. Em debate também está o Estatuto dos Nómadas Digitais, que Portugal tem atraído nestes últimos anos com incentivos fiscais, apesar destes últimos terem vencimentos muito superiores aos nacionais. Uma situação denunciada por Pedro Filipe Soares, líder da bancada parlamentar do Bloco de Esquerda na oposição. Não somos contra o avanço tecnológico, não somos contra que Portugal se modernize para acompanhar o avanço tecnológico. Tudo que vier nesse caminho é positivo, mas tem que ser acompanhado por políticas que promovam a igualdade, que combatam a pobreza e que garantam que a criação de competências é feita de uma forma estrutural na sociedade portuguesa e não com regimes para alguns quantos endinheirados que depois têm como consequência perda de receita fiscal do Estado, que falta para políticas públicas tão essenciais como o acesso à habitação, como o acesso à saúde, como o acesso à educação e que provocam alterações no mercado tão estruturantes como o que nós vemos agora às questões da inflação. Porque a inflação tem um problema que advém da guerra, mas também tem uma parte do problema que resulta de bens essenciais, no caso português, como a energia, mas também como o acesso ao mercado da habitação, estarem cada vez mais inflacionados por poderes de compra que não são aqueles reais do espaço nacional. E tudo isto soma para que as oportunidades económicas e para que o desenvolvimento económico não esteja a resultar como deveria resultar para benefício geral do povo português. Era Pedro Filipe Soares, líder da bancada parlamentar do Bloco de Esquerda na oposição em Portugal, entrevistado por Miguel Martins. Ucrânia, Emmanuel Macron manteve uma conversa telefónica com o seu homólogo ucraniano, durante a qual chegaram a um consenso sobre a organização no próximo dia 12 de dezembro de uma conferência bilateral visando mobilizar as empresas francesas a favor da Ucrânia. Paris propondo em seguida acolher no dia 13 de dezembro uma conferência internacional de doadores. Praia 99.3 FM. Em Cabo Verde, movimentos cívicos de São Vicente defendem a perda de mandato do presidente da Câmara Municipal dessa ilha do Barlavento, Augusto Neves. O requerimento já foi entregue ao Ministério Público. Mais pormenores com Odeir Santos. Os movimentos da sociedade civil, Socol de 2017, o Movimento para o Desenvolvimento de São Vicente e o Movimento a favor do sossego nas horas de descanso justificam o pedido de perda de mandato do presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, com alegados atos ilícitos cometidos pelo autarca. O porta-voz dos movimentos, Maurino Delgado, em declarações à Rádio Pública Cabo-Verdiana, cita como exemplo o encerramento ao trânsito de uma rua com muitos restaurantes no centro da cidade de Mindelo, a Rua Cristiano de Sena Barcelos, transformada em pedonal. Fechou a Rua Cristiano de Sena Barcelos no sentido Rua 5 de Julho, Avenida Marginal, sem ouvir os moradores. Violou a lei de forma abusiva e sistemática. Protegeu interesses privados em prejuízo do interesse público. Faltou o bom senso e a necessária ponderação para desempenhar as funções. É o que procuramos provar no requerimento perante o Ministério Público e o Ministério da Coesão Territorial. Abordado esta manhã pela RFI sobre o pedido entregue no Ministério Público pelos movimentos cívicos de São Vicente requerendo a perda de mandato do presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves disse que está a gerir a autarquia dentro da legalidade e mostra-se tranquilo. Estou tranquilo e vou seguir até a decisão dos órgãos competentes, o Governo ou os tribunais relativamente a essa matéria. Se houver eleições, iremos se realmente tivermos condições. Se dar para terminar o mandato, terminaremos tranquilamente. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. Em Moçambique, um grupo armado matou no sábado o chefe de uma aldeia e a sua mulher no distrito de Namuno, em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, relataram hoje diferentes fontes da comunidade de Morrameia. Segundo a Organização Internacional das Migrações, este ataque provocou a fuga de quase 1000 pessoas. Angola, os professores universitários decidiram hoje suspender a greve que têm observado desde o passado dia 24 de outubro. O Sindicato Nacional dos Professores de Ensino Superior informou que os professores poderão retomar o bloqueio em fevereiro do ano que vem, caso não haja resposta às suas reivindicações.